Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né? Dessa vez nós vamos falar na unidade 2, né? Como eu falei, na unidade 1, a gente vai continuar nessa pegada de estratégias, né? Para que a gente possa ministrar conteúdos das séries finais do ensino fundamental, certo? Assim como eu coloquei lá no plano de ensino, né? Lá no início da disciplina, a gente vai trabalhar aí elementos, estratégias, para que a gente possa tornar a aula mais efetiva, né? Que os alunos possam ser uma aula mais visual e que os alunos possam ter uma aprendizagem significativa, certo? Então, bom, na unidade 2, o título da unidade 2 é o átomo e a organização dos elementos químicos, né? Então, como tópico dessa aula, a gente vai falar um pouco do átomo, né, e da organização dos elementos químicos. Lembra que na unidade a gente falou de matéria e energia, né? Bom, o átomo, esse modelo atômico que está aí representado, eu coloquei essa figura aí propositalmente, é o modelo planetário, o modelo de Rutherford, né? Então, na verdade, essa é a representação que os alunos têm, né, de um átomo, né? Se a gente olha em várias camisetas, né, o pessoal coloca essa imagem aí do átomo, não é verdade, gente? Essa é a representação que a gente tem aí do átomo. Só que o átomo não é bem assim, né? As teorias do orbital molecular, os estudos de química e de física quântica mostram, né, que esse modelo planetário aqui, que é o modelo de Rutherford, ele tem algumas deficiências, né? Ele não está de acordo com as leis, né, da física quântica, né? Mas é um modelo aí que a sociedade, né, entende. Quando a gente fala em átomo, a primeira coisa que a gente pensa nesse modelo atômico aqui, né? Então, novamente, quais são as estratégias para a gente ministrar esse conteúdo? Eu tenho tocado nessa tecla desde a nossa live, início da aula de abertura e também na unidade 1. A gente precisa, né, quando a gente entra numa sala de aula, numa escola, a gente precisa entender a realidade da comunidade escolar, saber para qual público a gente está falando, a estrutura que a escola tem, se a escola dispõe de internet, né, se a escola dispõe de uma biblioteca com livros, né, se os alunos têm acesso a material didático, enfim. Isso é fundamental, gente, para que vocês possam preparar os seus planos de curso, né, plano de aula, para a disciplina que vocês estiverem ministrando, entender a realidade, né, da comunidade escolar, né, a realidade daquele aluno, né, daquela turma, daquele lugar, certo? Bom, uma outra estratégia interessante, já até falei isso também na live anterior, a busca do conhecimento prévio sobre o que é um modelo. Às vezes um aluno não consegue entender, gente, o que é um modelo atômico, porque ele não sabe nem o que é um modelo. Aí se você perguntar para uma menina de 14, 15 anos, né, que está ali nas séries finais do ensino fundamental, se você perguntar o que é uma modelo, talvez ela pense em Gisele Bündchen, né, em Reinaldo Gianecchini. Então, assim, primeiro a gente tem que fazer o aluno entender o que é um modelo, né? O que é um modelo? Por exemplo, quando um engenheiro vai fazer uma obra, né, ele faz ali uma maquete, né? Aquela maquete, ela representa como vai ficar a obra depois de pronto. Então, ali é um modelo, né? Quando a gente vai comprar um apartamento ou uma casa na planta, por exemplo, a gente vai lá, olha a maquete do como vai ficar aquele apartamento, aquela casa depois de pronto, né? Então, ali é um modelo. Então, os modelos, eles têm essa finalidade eles moldam uma realidade, né? Agora, esses modelos, eles são temporais. O modelo atômico lá de Dalton, né, é um modelo atômico que não serve mais nos dias de hoje, mas na época ele foi um modelo que resolveu, que ele era importante para o entendimento sobre o que é um átomo. E neste contexto, também é interessante a gente entender a evolução dos modelos atômicos. É importante vocês mostrarem para os alunos, né, como se deu essa evolução dos modelos atômicos, né? Sempre também reportar a atualidade é importante, que é o que a gente chama de contextualização, né? Então, a gente precisa relacionar, né,
esses conteúdos, esses modelos atômicos, né, com o dia a dia, né? Caracterizar isso daí, né? Mostrar aonde que esses modelos atômicos estão aí, né, no nosso dia a dia. E aí tentar, como eu sempre falo, tentar, né, fazer interdisciplinaridade, né? Você entender, de repente, como é que a matemática pode nos ajudar, a própria história, já que a gente vai falar da evolução dos modelos atômicos, né? Então, buscar, né, ações que visem, né, a interdisciplinaridade. Então, aqui, ó, são estratégias interessantes. Vocês estão vendo que eu sempre insisto nessa tecla aí da gente buscar estratégias, né, para a gente ministrar o conteúdo. Já foi o tempo, né, da gente fazer improviso em sala de aula. A gente precisa ter, né, a gente precisa ter em mente o que a gente vai fazer quando a gente adentra uma sala de aula, ok? Bom, com relação ao átomo, aquilo que eu falei para vocês, ó, a gente tem uma evolução dos modelos atômicos, por exemplo, o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, né? Onde se imaginava que o átomo é uma esfera maciça, indivisível, intransponível, né? Aí depois a gente teve a natureza elétrica da matéria, né? Onde se imaginou, principalmente Thomson, né, em 1897, ele imaginou que o átomo era uma massa positiva e nele estavam incrustados os elétrons, igual um pudim de passas, né? E aí a gente tem o modelo planetário, o modelo de Rutherford, já do século passado, 1911, né? Logo depois, né, esse modelo, como eu falei para vocês, que é um modelo que a sociedade, né, tem como modelo atômico, né, o modelo de átomo, né? Esse modelo não explicou certas questões da física quântica, então a gente teve logo a evolução desse modelo, né, que é o modelo de Bohr, e depois o modelo quântico, né, que vem da física quântica, né, que é o mais próximo do que a gente tem, né, no entendimento sobre átomo. Então, contar essa historinha aqui, ó, de como aconteceu, é interessante, né? Além de contar a história dos modelos atômicos, outra coisa importante é a gente mostrar quais foram as contribuições de cada modelo atômico para a sociedade, né? Isso fica legal, porque aí o aluno ele consegue fazer uma reflexão e consegue entender, olha, por causa daquele modelo atômico, a gente teve essa evolução aqui na sociedade, a sociedade entendeu, essa contribuição aqui aconteceu para a sociedade, tá? Então é importante vocês estarem sempre mostrando quais as contribuições desses modelos para a sociedade. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a teoria atômica de Dalton, ela foi muito importante. Por quê? Porque a partir da teoria atômica de Dalton, que é o primeiro modelo, primeira tentativa de se fazer um modelo atômico, ele, por exemplo, ele dá um choque de realidade para os alquimistas, que são os primeiros químicos. O que os alquimistas queriam? Os alquimistas queriam transformar tudo em ouro, né? Havia essa tentativa desenfreada de transformar tudo em ouro. E a partir da teoria atômica de Dalton, ele mostrou que era impossível eu transformar ferro em ouro. Por quê? Porque os átomos de ferro têm propriedades diferentes dos átomos de ouro, né? Então, nunca o ferro vai se transformar em ouro. Então, a partir da teoria atômica de Dalton, isso se esvaiu, né? Essa possibilidade, essa tentativa desenfreada de querer transformar tudo em ouro, né? E aí tem aqui, né, o que é a teoria de Dalton, as bases, né, que são a lei da conservação da massa, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então a gente tem aí, ó, a gente pode mostrar, de repente, que essa talvez seja, né, a maior contribuição do modelo atômico de Dalton, né, mostrar para os alquimistas que seria impossível, né, transformar um átomo, um metal, né, qualquer metal em ouro, porque os átomos de um elemento químico têm propriedades e os átomos de um outro elemento químico têm propriedades completamente diferentes, ok? Aí uma imagem aí do alquimista aí, em seu laboratório, entre aspas, né? E aí vem o modelo atômico de Thomson, né? O modelo atômico de Thomson, ele já reflete uma natureza elétrica da matéria, já se observa, né, que o átomo já não é indivisível, eu tenho divisibilidade, eu tenho partículas menores, eu tenho prótons e elétrons, né?
E esse modelo atômico aqui, qual que foi a evolução dele para a sociedade? Esse modelo atômico aqui, ó, ele foi feito a partir de experimentos com tubos de raios catódicos. E esses tubos de raios catódicos, eles são os precursores daquelas TVs em preto e branco. Eu lembro que minha avó tinha uma TV daquela enorme, tinha um tubo de imagem que esquentava, que só ficava extremamente quente, né? Então, aquelas televisões que tinham aqueles tubos de imagem, né, antigos, televisões em preto e branco, né? Elas são originadas a partir dos tubos de raios catódicos. Olha só, então, a partir do modelo atômico de Dalton, né, esses experimentos, né, essa teoria, né, aqui ela resultou mais na frente, né, no que a gente chama daqueles tubos de imagem para as TVs, né? Então, legal a gente estar mostrando aí como esse modelo de Dalton trouxe alguma evolução para a nossa sociedade, alguma novidade. E aí veio o modelo atômico de Rutherford, né? Desculpem. O modelo atômico de Rutherford, onde esse experimento aqui ficou bastante famoso, né? Que ele bombardeou camadas de metais, uma delas é o ouro, né? Então, ele imaginou que esse material aqui é um material radioativo, né? Que ele emite partículas alfa. Então, aqui eu tenho um anteparo de zinco, né? Por que ele utilizou aqui um anteparo de zinco? Porque o zinco, em presença de partículas alfa, formam pontos luminosos, né? Então, ao bombardear essa fina camada de ouro, pensando no modelo anterior, que é o modelo de Thomson, né? Ele imaginou que as partículas iam bater na folha de metal e voltar, né? Ricochetear, né? Só que, para a imensa surpresa dele, a maioria das partículas atravessaram. Ele observou vários pontos luminosos aqui no anteparo de zinco. E aí, precisou reformular o modelo atômico de Thomson, né? A partir desse experimento aqui, foi possível observar que o átomo, na verdade, tem um núcleo bem pequenininho de carga positiva, né? E que o átomo é um imenso vazio, né? Na verdade, o átomo é um imenso vazio. E esses estudos aqui, que começaram lá com Rutherford, que geraram o modelo atômico de Rutherford, são os estudos que permitiram, por exemplo, a gente usar a energia atômica, né, que são as energias dos átomos, e aí a gente tem essa geração de energia, ela pode ser usada tanto para fins pacíficos, né, a produção, por exemplo, de energia elétrica, como, infelizmente, para fins bélicos, de guerra, como a construção da bomba atômica. E aí, ó, um filme interessante que vocês podem assistir, passar para os alunos de vocês, é a história da construção da primeira bomba atômica, né, do filme chamado Oppenheimer. Quem não assistiu ainda, eu indico assistir, ele vai contar toda essa história aí de como o projeto Manhattan, né, como foi feita, né, essa bomba atômica que foi jogada no Japão, e aí finalizando de uma vez por todas a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, olha só, a evolução que trouxe esses estudos de Rutherford, a criação da fusão, o entendimento sobre a fusão nuclear, energia atômica, né? Enfim, a gente tem hoje, por exemplo, as usinas nucleares, né? Por que chama usina nuclear? Porque usa a energia do núcleo do átomo, né? Por isso que a gente chama energia nuclear. No Brasil, a gente tem lá no Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis, né, a gente tem lá uma usina de urânio, né, para produzir energia a partir do núcleo do átomo, ok? E aí a gente tem o modelo da física quântica, né, que é o modelo de Bohr, né? O Bohr, que é o modelo da física quântica, ele na verdade, ficou uma dúvida sobre como os elétrons estavam ao redor do átomo. Daí, Bohr e Sommerfeld, né, eles disseram o seguinte: olha, os elétrons estão ao redor do átomo em órbitas definidas, cada órbita tem uma determinada energia, um átomo pode perder ou ganhar um fóton de elétrons, e aí o elétron, um fóton de energia, daí um elétron pode saltar do nível mais energético para um nível menos energético, do nível menos energético para o mais energético. E aí, esses resultados aqui, da teoria atômica de Rutherford, de Bohr e Sommerfeld, foi possível. A gente, por exemplo, vê aqui os shows de pirotecnia, né? São baseados nessa questão de emissão de energia por parte dos átomos.
né? Então, a gente vê naqueles, né, lá no Rio de Janeiro, show de pirotecnia, na passagem do Réveillon. Então, cada átomo tem uma energia, e essa energia está associada a uma cor no espectro eletromagnético, que vai desde lá do ultravioleta até o infravermelho, né? Que é o espectro, né, da luz, né? Do infravermelho ao ultravioleta. E aí, por exemplo, a gente pode inferir que cada átomo tem uma energia, e essa energia está associada a uma cor. Por exemplo, o cobre tem uma cor azulada, o sódio amarelo, o lítio meio cor-de-rosa, o estrôncio aqui tem esse vermelho claro, enfim. E aí, baseado nisso daqui, é que se faz, por exemplo, aqueles shows de pirotecnia, quando a gente joga os foguetes aí no Réveillon. Aquelas cores são referentes aos átomos que estão ali presentes ali, naquele projétil, né? Para não dizer foguete. Ok? Então, mostrar como se deu essa evolução e o que a sociedade, né, se beneficiou é muito importante. Por exemplo, esses estudos nos permitiu entender a matéria como onda eletromagnética, e aí a gente tem os raios gama, né? São raios de comprimento de onda baixo e alta energia. A gente usa os raios gama, por exemplo, para combater células cancerígenas, né? Usamos também em alimentos para matar bactérias. Nós temos os raios-x para revelação de ossos, né? Temos o espectro ultravioleta, que nos permite também fazer experimentos, identificar moléculas em laboratório. Nós temos o infravermelho, né, também, que a gente usa, por exemplo, o laser de infravermelho é muito utilizado. A gente tem as micro-ondas que deram origem aos aparelhos de micro-ondas, as ondas de rádio. Olha só o quanto de benefícios, né, de evolução para a sociedade esse entendimento sobre o átomo nos trouxe, né? Então, isso é que deixa uma aula legal lá para os meninos. E aí, depois de vocês falarem de átomo, modelos atômicos, né? Claro que eu estou falando aqui, assim, rapidamente de estratégia, mas lá, quando vocês forem trabalhar, vocês vão, por exemplo, cada aula é um modelo atômico desse, né? Com bastante calma, né? Passando exercícios, atividades. Enfim, aqui são só, estou falando em linhas gerais. E aí, quando a gente passa a falar de tabela periódica, por exemplo, uma estratégia interessante, muita gente fala assim, mas eu tenho que decorar esses elementos da tabela periódica. Claro que não, gente, ninguém decora a tabela periódica, né? Primeiro, por que se pensou numa tabela periódica? Se pensou em organizar, assim, imagina aqui essa sala aqui, tudo organizadinho, os brinquedos, né? Então, quando a gente pensou numa tabela, a gente pensou em organizar os elementos químicos, são mais de 115, né? E como que a gente organizou esses elementos químicos? Organizamos de tal forma, né, que eles pudessem estar organizados de forma que suas propriedades, né, tanto químicas quanto físicas, se tivesse uma periodicidade, né? Por isso que a gente fala de tabela periódica, né? Então, uma estratégia interessante é a gente deixar uma formiguinha na cabeça dos alunos e dizer assim, gente, mas por que a gente deve organizar os elementos químicos, né? Aí vocês podem dizer para eles, olha, vocês entraram num quarto bagunçado, qual a probabilidade de eu bagunçar tudo aqui, de eu achar uma caneta vermelha que eu estou procurando? Se tiver tudo bagunçado, é muito difícil achar essa caneta vermelha, né? Mas se eu tiver tudo organizadinho nas gavetas, eu saber onde é que está cada coisa, fica fácil, né? Uma outra estratégia interessante é a gente destacar a evolução da tabela periódica, quais foram as tentativas na história, né, de se tentar organizar uma tabela periódica. Claro, mostrar como é que a tabela periódica é organizada hoje, né? Hoje ela é organizada em ordem crescente de número atômico, né? E dizer o que são as propriedades periódicas, que são aquelas que se repetem, e o que são propriedades aperiódicas, que são aquelas que não se repetem durante os períodos, né? A tabela periódica. E aí a gente pode falar, né, ainda de distribuição eletrônica, como é que esses elétrons são distribuídos no átomo, né? A gente tem aquele diagrama de Linus Pauling, né, que a gente pode explorar, né, aquele lá 1s2, 2s2, 2p6, né? Então a gente pode explorar tudo isso daí e mostrar como é que é feita a distribuição eletrônica através desse diagrama, que é o diagrama de Linus Pauling, ok? Então tá aí, ó,
a gente pode começar a falar da história da organização dos elementos químicos. A primeira tentativa foi feita por Dobereiner, né, onde ele organizou os elementos químicos em grupos de 3, por isso ficou conhecido como tríades de Dobereiner, né? Aí a gente teve o parafuso telúrico de Champortot, onde ele imaginou também, ele organizou os elementos igual um parafuso, né, ao longo da massa atômica, né, parecendo aí um cilindro, ele foi organizando os elementos químicos aqui. Depois a gente teve o Mendeleev, né, Lei das Oitavas, onde ele associou as notas musicais. Olha que interessante, ele associou as notas musicais aos elementos químicos, né? Ele percebia que o 8º elemento químico era uma repetição do primeiro, assim como as notas, a escala musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aí depois volta para dó, né? Então ele imaginou, ó, hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, e volta ao 8º elemento, o flúor, que tinha propriedades parecidas com o hidrogênio, enfim. Então, foram tentativas, né, de se fazer, né, de se montar uma tabela periódica. E hoje, né, a tabela periódica ela é montada em ordem crescente de número atômico, esse formatinho aqui, que é o formato da tabela periódica atual, certo? Então, mostrar essa história de como se tentou se organizar os elementos químicos, fica muito legal também numa aula. Toda vez que eu ministro esse conteúdo, eu costumo falar que o IFMA é meu laboratório, porque eu dou aula tanto no doutorado, quanto lá no ensino básico, lá para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, é muito legal isso, né? Eu poder descer lá e conversar com eles sobre tabela periódica, modelos atômicos, né? Eu acho isso muito legal, gente. E aí mostrar, né, como é que é a organização dos elementos químicos, né, a função, as propriedades periódicas são aquelas que se repetem, por exemplo, como é que aumenta o raio de um átomo, aí vocês têm que dar os conceitos, né, o que é raio atômico, o que é raio iônico, né, a energia de ionização, afinidade eletrônica, ponto de fusão e ponto de ebulição, reatividade, densidade, eletronegatividade. Então, mostrar que por isso que o nome chama-se tabela periódica, porque eu tenho uma periodicidade nessas propriedades aqui, atômicas, certo? Por isso que a gente chama tabela periódica. Agora, também nós temos propriedades aperiódicas, que são aquelas que não se repetem. Por exemplo, massa atômica não se repete. Vai aumentando, né, o número atômico, né, vai aumentando a massa atômica, né? Então, não se repete, não é periódica, né? Isso aqui, ó, é legal vocês falarem para eles esse gráficozinho no sistema cartesiano, que lá no 8º ano, 9º ano, ele já vê a equação do primeiro grau. Então, vocês já conseguem montar esse gráficozinho aqui, ó, tranquilamente. Isso aqui é uma equação de x mais y, né? Fácil do aluno entender e mostrar por que a massa atômica ela não é periódica, ela é aperiódica, né? Aqui fica um pouco mais difícil de falar de calor específico, porque agora que eu tenho uma exponencial, né? E a exponencial, eles vão entender lá no ensino médio, quando estiverem vendo logaritmo, função exponencial, função logaritmo. Então, aqui já não fica muito legal contextualizar lá no 8º, 9º ano. Mas aqui, ó, esse gráficozinho cartesiano, perfeito para vocês mostrarem que a massa atômica vai aumentando com o aumento do número atômico. Beleza? Bom, aí eu peguei esse artigo aqui, volto a dizer para vocês, né, lá da Química Nova na Escola, busquem essas revistas, leiam esses artigos. Gente, é muito legal, né? Por exemplo, eu vi esse artigo aqui, ó, dos alunos, né, os professores, na verdade, destacando algumas dificuldades, né, e a aprendizagem dos modelos atômicos em química. Realmente, os alunos têm muita dificuldade em entender isso aí, porque às vezes precisa de muita abstração, né? Você imaginar um modelo na sua cabeça nunca é tarefa muito fácil, né? Então, ó, como proposta, né, a gente deve desenvolver propostas de ensino que possa servir de orientação a professores na realização de práticas pedagógicas que busquem, né, a partir do tema gerador modelos atômicos, contextualização e interdisciplinariedade nas aulas de ciências nas escolas, né? É isso que a gente precisa buscar, né? Então, por exemplo, a observação da natureza permite o cientista criar modelos e teorias que devem ser, né, testados por meio de experimentos e simulações, para conhecer a extensão da aplicabilidade da teoria desenvolvida,
certo? Então é isso que a gente faz na ciência, é buscar experimentos, simulações, modelos que expliquem o que está por trás daquela teoria desenvolvida, tá? Esse é o principal desafio. Então é importante a gente buscar, né, esses temas geradores, né, contextualizar, fazer interdisciplinaridade. Isso vai tornar a aula bem mais agradável, vai tornar a aula mais atrativa e a aprendizagem tende a ser mais significativa, ok? Então é isso que eu tinha para hoje.